tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Só tu és santo, Jesus. Nós te alegramos, Senhor. Aplauda bem forte a Ele. Amém. Nos alegramos no Senhor. Ele é bom. Essa canção vamos declarar que nós estamos aqui buscando. Vamos declarar que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é fiel. Amém? Tu és fiel, Jesus. Declare assim: estou aqui te buscando, contemplando o que tens feito em nós. Esperarei todo o tempo só pra ouvir a tua doce voz. Santo, justo, sempre és fiel. Salvas, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, por quem tu és, ó Pai. Mais do que tu podes fazer, Senhor, nós queremos te adorar por quem tu és para nós, Jesus. Então declare: estou aqui te buscando, contemplando o que tens feito em nós. Esperarei em todo o tempo só pra ouvir a tua doce voz. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Ergue a tua voz e diga: eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. A minha alma, diga: minha alma está segura em ti, no teu amor, Senhor. A minha alma, declare: minha alma está segura em ti, no teu amor, Senhor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Você pode erguer a voz e dizer: eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Nós te adoramos nessa noite, Jesus, por quem tu és, Pai. Tu és tudo, Senhor. Não há palavras para declarar, para expressar o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. O quanto nós dependemos do Teu amor, Pai. O quanto somos gratos, Senhor,
pela tua vida, pela tua graça que nos alcançou, Pai. Amém. Te agradecemos, Jesus. Durante a próxima canção, você pode trazer os teus dízimos, as tuas ofertas. Você pode fazer isso com gratidão, com alegria, crendo que o Senhor é bom. Também tem os dados bancários, deve estar aparecendo para você aí no telão, em casa também. Você pode fazer também agora via Pix, né? A transferência eletrônica. Amém? Então faça isso com alegria. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, melhor que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Teu nome é grande, Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Grande amor, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, melhor que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Teu nome é maravilhoso, Jesus. Tu venceu a morte por nós, Pai. Nós só podemos dizer: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Diga: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu nome que está acima dos céus, que está acima da terra, Pai. Somos gratos pelo Teu amor, Jesus. Amém. Você pode sentar. Amém. Uma das orações que eu fiz logo no início desse período de pandemia é que a igreja, contra toda perspectiva, não diminuísse, mas que continuasse crescendo organicamente, crescendo em comunhão. E foi justamente dentro desta pandemia que nós nos aproximamos através de pequenos grupos de comunhão, através da internet, pequenos grupos de comunhão online. Nessas semanas nós vamos ter o último encontro dos grupos do ano e tem sido uma jornada muito especial. Mas uma outra maneira pela qual o Senhor tem também trazido crescimento para a sua igreja é salvando pessoas em nosso meio, o Evangelho de Jesus Cristo, e também trazendo pessoas que já são salvas, trazendo aqui para Caxias do Sul, de alguma maneira aproximando aqui da igreja. E então nós temos nessa noite uma alegria de recebermos oficialmente como membros daqui da nossa família da Igreja Batista da Comunhão, o Samuel e a Deisla. Por favor, venham aqui, Samuel e Deisla. Podem ficar lá naquele lado, porque eu estou sem máscara. Então a gente, para ter esse distanciamento. O processo orgânico é aquele quando a igreja é uma igreja viva e não impõe uma religião para as pessoas, mas compartilha um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, de quem recebemos o Espírito Santo, a quem temos acesso a Deus Pai. E quando alguém recebe Jesus Cristo no seu coração, dá o próximo passo, se batiza, ali atrás tem o nosso batistério, e aí continua crescendo, caminhando na fé, mas em geral toma a decisão de fazer parte da família de Cristo, da igreja, então se torna membro da igreja. E aí a gente compartilha antes dessa decisão a nossa visão geral como comunidade de discípulos de Jesus, e aí as pessoas têm então aquele momento de poder entender, não, realmente é nessa igreja, é nessa comunidade de fé que eu quero ou que eu não quero repartir a vida, caminhar passo a passo ao lado de irmãos e irmãs em direção ao alvo. E o Samuel e a Deisla já conhecem ao Senhor, mas em algum momento da sua jornada cristã entenderam que deveriam então se juntar aqui. Amor, vai ter que ser assim por causa do distanciamento, tá? Então eu peço para quem está em casa talvez um pouco de tolerância em relação aqui ao enquadramento da câmera. E uma coisa que a gente gosta, amor, eu estou falando porque a Paulinha, minha esposa, está lá no stream, né? Então, por que o pastor está olhando lá para trás dizendo amor, né? É que o meu amor está lá, né? Então, mas o amor está aqui também, o amor de Jesus, todo mundo, todos nos amamos, né? Mas o outro tipo de amor, né? Então, está ali a minha esposa. Então, a gente sempre gosta de ouvir de quem está se tornando membro da comunhão, por que decidiu se tornar membro aqui da comunhão. Então, o Samuel, né, a gente sempre faculta para que todos falem, mas houve um entendimento de que entre eles, né, que o Samuel vai falar, né, pelo casal. Então, por favor, Samuel pode pegar o microfone e dizer por que decidiram congregar aqui na Igreja Batista da Comunhão. Boa noite. Hoje, cara, abre lá o microfone. Boa noite, então. Só um minutinho, Samuel, aqui. Tá ligado aqui, mas ele vai abrir lá o microfone. Deu. Boa noite, então, à igreja. E a gente, né, decidiu vir para cá por uma série de motivos, né, fatores que a gente analisou, né, a palavra, né, que sempre aponta para Jesus, os louvores também, né, a gente viu que é uma igreja que ajuda missionários e não só ajuda, e também vai, né, na missão também. Então, acho que essas são as coisas bem importantes, assim, para nós como família, casal, o Davizinho também, né, a gente quer que eles cresça num lugar, num ambiente que seja
assim, que tenha Cristo no centro, né, de todas as coisas que está fazendo. E a gente viu que aqui é uma igreja que pensa assim e age assim também. Amém? Bênção. Nós vamos orar então agora e como igreja recebê-los como irmãos em Cristo, não porque eles já são nossos irmãos em Cristo desde que conheceram Jesus, né? Ninguém pede permissão para ser irmão em Cristo, uma vez que se torna filho, filha por adoção de Deus, pela fé em Jesus Cristo, já somos uma família. Mas a igreja local é como aquela ilustração que a gente pode usar aqui da família, do núcleo familiar, né? Então, por exemplo, eu tenho um irmão que mora lá em Canoas, tenho pai, mãe que moram lá em Canoas, tenho tios, tenho tia, então são meus familiares, todos nós somos uma grande família. Mas eu me casei com a Paulinha, então com ela eu tenho um núcleo familiar, e então é com ela que eu convivo. A igreja local é assim também. Nós somos família com todos os irmãos e irmãs em toda a face da terra, em todas as denominações que professam Jesus Cristo como Senhor e que creem na suficiência das Escrituras, não é? Então, quando alguém decide congregar numa igreja local, é aquele relacionamento de convivência, é com quem a gente serve ao Senhor juntos, com quem nós somos edificados pela palavra juntos. Então isso tem um valor muito grande e alegra o nosso coração. Recebemos o Samuel, a Deisla e o Davizinho, que não sou eu, né? Eu também sou Davizinho, mas é o Davizinho deles, né? Vamos nos colocar em pé, em sinal de bênção, vamos estender nossas mãos na direção deles. Senhor Jesus, Tu és o dono da igreja, Tu és o líder da igreja, e nos alegra que o Senhor está providenciando para a nossa comunidade o Samuel e a Deisla, porque nós sabemos que o Senhor tem bênçãos através da vida deles para nós, mas o Senhor também quer abençoar a vida deles através desta comunidade de fé. Nós Te louvamos pelo Samuel, pela Deisla, pelo Davi, pedimos que Tu continues os abençoando, suprindo cada uma de suas necessidades, lhes trazendo saúde física, emocional, espiritual, crescendo eles no relacionamento com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela bênção que eles são e porque a gente pode caminhar juntos em Cristo. Em nome de quem oramos, amém. Bem-vindo, Samuel, Deisla. Na verdade, vocês já são de casa, né? Mas esse é o momento oficial. Você pode se sentar. No dia 5 de dezembro, aqui, com todos os cuidados, nós vamos ter um evento exclusivo para mulheres. Então, se você é mulher, 5 de dezembro, você é convidada para estar aqui. A Paulinha e a equipe estão preparando um evento que já está no coração delas há algum tempo e vai ser bênção. A inscrição é através do aplicativo da igreja. Se você não tem o aplicativo da igreja, procura lá no Play Store IB da Comunhão. Também está disponível para iOS lá. Você procura por IB da Comunhão. Embora o nome do aplicativo seja Em Comum, tudo junto, fica mais fácil encontrar se você digita IB, de Igreja Batista, da Comunhão. Se inscreve lá, o evento é gratuito, mas as vagas são limitadas por uma questão de zelo e prudência. E antes de repartir a palavra de Deus com você nessa noite, eu gostaria de fazer um comunicado sobre um momento, uma etapa que eu estou iniciando agora. E eu acho que eu preciso prestar contas para a igreja sobre essa etapa que eu estou começando, porque esse é um assunto que, às vezes, ele é mal compreendido, às vezes ele não é bem recebido. Então eu quero pelo menos explicar isso para a igreja, tá bom? Eu estou começando agora o curso de psicologia. E eu sei que tem muitos crentes que têm resistência a essa ideia de psicólogos, né? Eu, pelo menos, venho de um contexto em que se pensava assim, crente não tem depressão, crente não pode ir em psicólogo, isso é um absurdo, crente só pela fé não precisa ir em psicólogo. E eu sei que isso tem muito tabu, né? E eu quero trazer alguns motivos que me levam a cursar psicologia e ser colega da minha esposa que já está cursando psicologia. Bem, um motivo é que a psicologia em si, ela não é boa nem má, mas pode ser feito dela um uso bom e um uso mau. Por exemplo, eu também sou formado em Direito, sou formado em Teologia, vou para a minha terceira faculdade agora e vamos pensar nisso. Faculdade de Direito. Tem pessoas, advogados e outros operadores do direito, que usam o direito para criminalidade, para fins imorais. E tem pessoas que usam o direito para fins morais.
Então não é ter cursado ou não direito, ser ou não advogado, ser ou não promotor, ser ou não juiz, mas é o que você faz com isso. Tem pessoas que procuram, na brecha da lei, mecanismos para levar à impunidade. Então, nesse caso, usou o direito de forma que não agrada, que não glorifica a Deus. A teologia. Será que todo mundo que estuda teologia é um homem de Deus? É uma pessoa de Deus? Não necessariamente. Tem tantas pessoas que cursam teologia e criam ou proliferam heresias, ou enganam, exploram pessoas. Tem pessoas que estudam teologia e adquirem uma determinada visão teológica, e isso é bênção para a sua comunidade. Da mesma maneira, a psicologia, ela tanto pode ser bem usada como mal usada. E eu decidi entrar também nesse campo porque eu tenho visto o grande prejuízo que psicólogos e psicólogas que não têm compromisso com o Senhor Jesus acabam militando em causas que têm destruído a família, têm afastado pessoas de Deus. A psicologia, enquanto ramo do saber humano, enquanto um campo de atuação da saúde mental, ela deveria ser neutra em relação a algumas questões, mas o que nós temos visto é que quando a gente vê pessoas indo para um psicólogo, para uma psicóloga, obviamente isso não é com todos os profissionais, mas isso são aqueles que são antiéticos, que usam a psicologia para militarem em bandeiras que destroem família, destroem pessoas. A gente tem visto a destruição que é. Nós temos visto psicólogos e psicólogas literalmente dizendo para pessoas: você não pode orar, o teu problema é que tu confia em Deus e Deus não existe, e quando tu ora, tu está aprofundando um sistema de crenças que é o problema da tua vida. Então percebe o ponto antiético que isso acontece e bagunça a cabeça das pessoas, e principalmente em momentos de vulnerabilidade emocional. Eu tenho visto um trabalho que a gente faz de restauração do casamento, e aí alguém vai lá num psicólogo, numa psicóloga, e aí diz: não, acaba com esse casamento, isso não te traz felicidade, como se não fosse possível haver transformação, como se não fosse possível haver reconciliação, e nós temos visto isso acontecer o tempo todo aqui. Nós temos visto casamentos voltarem muito melhor do que já foram. Temos visto restauração, reconciliação. Agora, é necessário trilhar o caminho que o Senhor Jesus apresenta. Então, nós precisamos de mais psicólogos e psicólogas cristãs. Não que vão necessariamente evangelizar dentro do consultório ou dentro da clínica, porque não serve para isso. Mas que vão usar a psicologia de uma maneira que seja condizente com aquilo que tem no coração da palavra de Deus. Não para serem proselitistas, mas para não causarem tanto dano que tem sido causado às pessoas. Então, se você ainda está pensando numa faculdade para fazer, considere fazer faculdade de psicologia. Nós precisamos de mais psicólogos cristãos. Outro motivo que me leva a fazer é também o fato de que nós queremos ter alguma credibilidade com aqueles que só aceitam diplomas. Então, às vezes, o que vocês estão fazendo aí na igreja não pode. Não, pode sim, nós temos aqui um grupo de psicólogos que avaliou, que considerou, que montou essa estrutura. Então, também nós temos essa questão. Não que a igreja em si precise disso, mas para o diálogo. Às vezes, para abrir portas de diálogo. Isso acaba sendo importante. E também para que as ferramentas obtidas no curso de psicologia possam servir ao reino. Você sabe, né? Uma faca pode tirar uma vida ou pode cortar um bife gostoso que vai servir o almoço. Então, a psicologia tem ferramentas. E essas ferramentas nós queremos usar para a glória de Deus, a serviço do reino de Deus, para a edificação da igreja. Nós não vamos nos tornar uma igreja com viés psicológico, não se trata disso. É uma qualificação que eu estou buscando para poder amar melhor, para servir melhor a igreja. E a última coisa que eu quero dizer em relação a isso, é que você não deve se sentir tolhido ou tolhida, né, para vir falar comigo, né? O pastor está estudando psicologia, daí eu vou lá falar e ele vai me avaliar, ele vai, né? Imagina, a pessoa vem falar comigo sobre qualquer coisa, né? Já imagina que eu fico assim, isso aí é problema com a mãe, isso é problema com o pai, né? Então, isso é para servir, ok? Aqui na igreja nós não estamos para julgar, nós estamos para amar, nós estamos para servir. Então jamais se sinta tolhido de conversar com a minha esposa, que está mais avançada que eu no curso, ou comigo que estou começando, e depois que a gente se formar,
todos estamos aqui em igualdade. E aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos é para servir, não é para gerar barreiras. Porque a visão que nós temos como igreja é quebrar todas as barreiras para amar as pessoas como elas estão e compartilhar com elas um lugar melhor para estar em Jesus. Amém? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, me procure. A igreja tem o meu WhatsApp, eu estou disposto a responder toda e qualquer dúvida. Só recomendo que tenha todo cuidado, né? Antes de demonizar alguma coisa e antes de sacralizar alguma coisa, né? Você não pode simplesmente pegar uma coisa e dizer que isso é de Deus ou pegar uma coisa e dizer que isso não é de Deus. Tem tantas coisas para ser avaliadas. A palavra de Deus diz: analisem tudo, retenham o que é bom. E esse é o meu desejo em relação ao curso de psicologia, tá bom? Mas continuo à disposição, porque entendo e respeito que o assunto é cercado por tabus e dúvidas e preconceitos também. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora eu quero repartir a Tua palavra. E aquilo que desde a eternidade o Senhor desejou fazer essa noite, nós queremos nos alegrar com isso. Então fala aqui aos nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos na série de mensagens, respostas da palavra de Deus, respondendo a questões que foram trazidas pelos membros da igreja, para que fossem olhados, analisados e melhor compreendidos à luz da Escritura. E um tema que veio foi salvação. E esse é um tema que, embora ele possa ser ministrado em um só encontro, porque toda vez que alguém fala com alguém, salvação pode ser ministrada no poder do Espírito Santo, para termos uma visão panorâmica não dá para ser num domingo só. Então a gente está começando uma série de mensagens sobre salvação, é uma série dentro da série. Então a gente vai começar com uma visão panorâmica sobre esta que é a maior necessidade humana e que é o maior presente de Deus manifestado à sua criação. E quando nós pensamos em salvação, uma pergunta é muito pertinente: por que eu preciso ser salvo? Jesus é Salvador, Deus oferece salvação, mas afinal de contas eu tenho que ser salvo de quê? Qual é o perigo que acontece aqui para que eu seja salvo? Você vai, por exemplo, em praias de Santa Catarina, tem praias que não tem salva-vida, porque não precisa, porque é perigoso. Ou melhor dizendo, deixa eu falar sobre um paraíso muito melhor do que as praias de Santa Catarina, que é Laranjal. Quem conhece o Laranjal? É uma praia lá da minha cidade chamada Pelotas. Lá tem o Laranjal, que é a maior praia de água doce em extensão do mundo. Você tem que caminhar muito para a água chegar no seu joelho no Laranjal. Alguém conhece o Laranjal? Algumas pessoas. Gente, o que vocês querem em Maceió? O que vocês querem em Natal? Tem aqui Pelotas, né? Uma coisinha ou outra diferente. Mas a necessidade de salvação, ali de salva-vidas no Laranjal, chega a ser ridículo. Não tem buraco, não tem correnteza, não tem onda, não tem nem praia, a gente acha que tem. Agora, você vai, por exemplo, para o Cassino, que é a cidade do lado, Rio Grande ali, bom, ali tem que ter salvadores, salva-vidas, porque o perigo é real. E quando a gente pensa em salvação de Deus, um dos nossos grandes problemas é que a gente não se sente em perigo. A gente não reconhece, a gente não vê o perigo. Então é importante sabermos por que precisamos ser salvos. E a palavra de Deus nos traz uma afirmação muito séria. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos ser salvos porque nós somos pecadores e nessa condição nós perdemos o relacionamento que o ser humano tinha com Deus. Nós fomos destituídos da glória que nós tínhamos com o Senhor, logo quando nós fomos criados por Ele. E isso tem uma séria implicação. Porque estando com Deus, o ser humano tinha vida espiritual, porque Deus é vida. Agora, quando o ser humano pecou, ele se afastou de Deus, que é a vida, e então perde esta vida espiritual que há em Deus.
Nós precisamos lembrar que pecado é erro ao alvo, pecar é errar ao alvo. Normalmente quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em questões morais apenas. Mas o pecado é uma questão muito anterior a uma questão moral, imoral ou amoral. O pecado é uma direção equivocada. E aí pode ser uma questão imoral, pode ser uma questão que não é moral, simplesmente é amoral, mas toda vez que você erra a direção, você está pecando. Então Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Então Ele é a nossa direção e Deus é vida. Se eu vou na direção de Deus, eu tenho vida, porque Deus é vida. Então eu acertei o alvo. Mas quando eu vou em qualquer outra direção que não é a direção de Deus, eu erro o alvo. Isso é pecado, é errar o alvo. E se Deus é o alvo que é vida, o que existe fora do alvo que é vida? Morte. As pessoas têm uma ideia de que morte é castigo de Deus. Não, morte não é castigo de Deus. Morte é consequência de uma existência sem Deus, que é a vida. Então, toda vez que eu e você vamos em qualquer outra direção que não a direção de Deus, nós estamos indo na direção que não é a direção da vida, logo, estamos indo na direção da morte. E é por isso que a Bíblia ensina lá em Romanos 6, 23. Porque o salário, ou seja, porque a consequência, porque a retribuição do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em semanas anteriores, nós já vimos como o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva. E a gente não vai fazer todo aquele retrospecto, mas uma certa visão panorâmica que é importante dessa entrada do pecado no mundo para entendermos salvação. E diferentemente do que muitos pensam, Adão e Eva não pecaram porque tiveram relações sexuais. Muito pelo contrário. Foi o pecado que fez com que o relacionamento sexual tivesse que dar passos atrás. Porque a relação sexual foi um presente e ao mesmo tempo um mandamento que Deus traz para o casal no casamento. E Adão e Eva desfrutavam de liberdade, de intimidade, e por causa do pecado é que a intimidade entre eles foi afetada. Não é porque eles tiveram relacionamento sexual, então, que o pecado entrou no mundo. A gente tem que desmistificar essa questão. O pecado de Adão e Eva aconteceu porque eles achavam que havia uma terceira opção entre a vida que há em Deus e a morte que há sem Deus. O ser humano, infelizmente, tem essa tendência ilusória de criar terceiras opções, onde só existem duas. Então, Adão e Eva, por sua decisão, preferiram acreditar mais em Satanás do que em Deus. De que poderiam ser como Deus, ou seja, eles poderiam viver por eles mesmos. Olha o que diz Gênesis 3:5. A serpente, né, Satanás falando: os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que é mais atraente aqui? Não é os olhos serem abertos, não é conhecer o bem e o mal. O que é o incomparavelmente bom aqui, nessa perspectiva? É ser como Deus. Se eu posso ver como Deus, se eu posso saber o que Deus sabe, eu não preciso de Deus. Eu posso viver por mim mesmo. Então tem essas duas opções, vida com Deus e morte sem Deus. Mas daqui a pouco eu não preciso depender dele e não necessariamente eu preciso morrer. Eu posso ser como ele e viver a minha própria vida. Essa terceira opção, que não existe, foi uma opção que Adão e Eva acabaram pensando que havia e seguiram nessa direção. Só que isso foi uma mentira de Satanás e foi o maior equívoco que a humanidade poderia cometer. Não existe essa terceira opção de vida espiritual sem Deus. Ou é vida com Deus, ou é morte sem Deus, porque Deus é a vida. Mas então vem uma outra pergunta. Por que eu sou pecador, se a desobediência lá foi de Adão e Eva? O que eu tenho a ver
com isso? Não é uma pergunta que muitas vezes se faz? Tá, mas Adão e Eva, ok, pecaram, mas eu não estava lá naquele jardim. Por que eu tenho que ser atingido por uma coisa que aconteceu aí há mais de 5.000 anos? Bem, veja isso a partir da perspectiva bíblica, trazida no livro de Romanos, capítulo 5. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Então pense no ato de Adão e Eva, ao quererem ser como Deus, então ao virarem as costas para Deus, pensa nesse ato como um momento que abre uma porta, e nesse momento o pecado entra no mundo. Até aquele momento o pecado que causa a morte não podia entrar porque estava tudo repleto de vida, e onde tem vida não tem morte. Mas então, quando o ser humano escolhe não ter um relacionamento com Deus, Deus se tira do relacionamento. E quando Deus, que é a vida, se retira do relacionamento, qual é o espaço que gera? O espaço que a morte toma. Então a morte espiritual tem lugar porque Deus, um ser relacional, não impõe Ele mesmo aos outros, mas quer ter um relacionamento de amor. A gente já falou sobre isso semanas passadas. Então Ele se retira, Ele não vai obrigar o ser humano a ter um relacionamento com Ele. Então a vida se ausenta e a morte espiritual toma conta. O nosso espírito, que tinha a presença viva do Espírito de Deus, passa a ser um espírito mortificado. Somente com Jesus, o dom gratuito de Deus, depois, vindo morar em nós, é que o nosso espírito é preenchido novamente com vida, através da presença do Espírito Santo. Mas uma maneira que dá para a gente entender muito bem nesse momento como é que o pecado chega em mim e com você, é pensando nessa pandemia de Covid-19. Em tese, uma das possibilidades desse vírus ter chegado ao ser humano é que ele foi transmitido, surpreendentemente, de um animal silvestre para um primeiro ser humano lá. Essa é uma das possibilidades. A questão é que, em algum momento, um primeiro ser humano foi infectado com Covid-19. Isso foi lá do outro lado do mundo. Lá do outro lado do mundo, alguém é infectado com isso, e agora o mundo todo está afetado. Hoje pela manhã esteve aqui a Andréia, que já está se recuperando. Ela teve Covid-19. Ela desmaiava porque não conseguia respirar. Ela não estava lá na China, ela estava a milhares de quilômetros. Mas acontece que em algum momento, em algum lugar, uma porta foi aberta. E uma vez que essa porta para a Covid-19 foi aberta, ela se instalou, está se espalhando na humanidade. Apenas hoje tomei conhecimento de 6 pessoas que estão com Covid-19, algumas com sintomas de dor, de chorar de dor. Não tiveram na China. Mas a porta foi aberta e o vírus está aqui. Só que o pecado, ele também entrou. Só que não existe percentual, sabe? Um percentual de moradores do planeta Terra está com o coronavírus. Ok, esse percentual existe. Mas não existe um percentual de pessoas que foram atingidas pelo pecado, porque a palavra de Deus diz: todos pecaram, ou seja, todos foram atingidos. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade. Covid-19 infecta o corpo. O pecado infecta o espírito humano e é como uma doença genética que não temos como fugir dela. Nasceu ser humano, nasceu pecador. A doença espiritual genética que passa lá de Adão e Eva. Você não estava lá, eu não estava lá, isso faz milhares de anos, mas a descendência de Adão, eu e você, cada filho gerado traz essa doença espiritual genética dentro de si. Adão e Eva, ao errarem intencionalmente o alvo, que era a vida com Deus, acertaram em cheio a morte, e essa morte agora se espalhou totalmente. E essa descendência adâmica toda está infectada. Eu não sei se você assiste The Walking Dead. Não estou dizendo que você deva assistir. Fiquei sabendo, assim, casualmente, vendo todos os episódios de todas as temporadas, que
todo mundo está infectado. Então a pessoa morre, morreu, está ali, porque todo mundo está infectado. Quando o ser humano morre nesse mundo, a sua primeira morte, ou seja, a morte física, quando ele vem para o momento que todo ser humano vai passar a morte física, ele, como descendente de Adão, está infectado com o pecado, e o salário, a consequência do pecado é a morte, sobretudo a morte espiritual. Tá, mas eu também, eu acho que eu não. Olha só o que a própria Bíblia diz em 1 João 1,10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não, isso foi Adão, isso foi Eva. Não, isso não, porque eu faço bem ao próximo, eu ajudo as pessoas. Eu sou um cidadão de bem. Pecado não, comigo não. Então você está dizendo que Deus está errado naquilo que ele está vendo. É como um médico que pega o resultado do seu exame e diz o seguinte: seu colesterol está alto. Não, não está. Nós fomos ministrar em janeiro lá no Pantanal. E aí o grupo levou médico, levou estudantes de odontologia, que são o mais próximo que o pantaneiro vai ter de dentistas. Levamos equipe e sabia que o pessoal não queria ser atendido pelo médico, porque pode ser que o médico descobrisse alguma doença. Eles preferiam conviver com talvez não estar ou com talvez estar doente, do que com a ideia de o médico lá dizer assim: sua pressão está alta, se você tem um problema. Então, isso é negação. Então, Deus, ele olha para nós e vê a gente infectado, ele vê a gente contagiado, ele oferece Jesus como salvação. E aí, somente se a gente negar a nossa doença, é que a gente não pega o remédio. Porque quando eu me dou conta da minha gravidade de doença, eu quero saber do remédio, sim. Mas se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. O pecado resultou na nossa separação de Deus. O relacionamento criador e criatura foi rompido. E sem um Salvador que possa nos resgatar desse distanciamento de Deus, nós ficaremos eternamente longe da sua presença, ou seja, na morte eterna. E é disso que precisamos ser salvos. Eu tenho repetido aqui que morte não é o fim da vida. Morte é uma existência sem vida. Por exemplo, uma pedra. Uma pedra existe, mas existe sem vida. Mas a gente não nega a sua existência. E quando a gente pensa em vida e morte, normalmente a gente pensa na nossa vida física. E aí a gente pensa, olha, quando morre, a pessoa ela deixa de existir, ela fica apenas na memória. Mas nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Nosso corpo é a roupa da nossa alma nesse mundo. É assim que nós vemos e cremos aqui. E o nosso espírito é a roupa da nossa alma no mundo espiritual. E quando nós morremos a morte física aqui nesse mundo, se nós fomos salvos, se nós recebemos a salvação, então o nosso espírito agora é vivificado e nós podemos existir eternamente com Deus. Isso é chamado de vida eterna, porque quem é a vida? Deus. Então, se eternamente eu vou viver com Deus, significa que eu tenho vida eterna. Mas se eu não recebi a salvação, o meu espírito está mortificado. Quando a minha vida física acaba aqui nesse mundo, o meu espírito vai continuar sem vida toda a eternidade. Isso é o que a Bíblia chama de morte espiritual, morte eterna. E não pense que alguém que vai morrer sem Jesus vai ficar no inferno por toda a sua eternidade. Porque o inferno é fichinha perto de passar a eternidade sem Deus. Porque as profecias bíblicas dizem que no final a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E esse lago de fogo, ele nos dá uma ideia, para a gente pelo menos imaginar, do que é passar uma eternidade inteira sem vida, sem
Deus. Não, mas não tem pessoas que vivem sem Deus aqui no mundo? Não parece ser tão ruim assim, parece até que elas se divertem. Acontece que nós estamos num lugar, num planeta, no universo, em que Deus manifesta a sua graça. Ou seja, existe presença de Deus no universo. E essa presença de Deus torna a vida possível mesmo para quem vive sem Deus. É como se você tem alguém que não gosta de você, alguém que não se importa com você, alguém que não dá mínima para você, alguém que causa mal para você, mas quando você prepara a comida, essa pessoa senta na sua mesa e come da comida que você prepara. Você ama, você é bondoso, então você permite que ela sente à sua mesa e coma daquela comida. Ela não tem um relacionamento com você, mas ela desfruta daquilo que você tem. As pessoas que vivem sem Deus no mundo são assim. Elas viraram as costas para Deus, elas vivem como se Deus não existisse, mas elas comem do que vem de Deus. Elas recebem a chuva que vem de Deus, elas têm o sol que vem de Deus, elas vivem num planeta que Deus criou. Acontece que depois da primeira morte, da morte física, o lugar eterno onde as pessoas passarão é um lugar em que não tem manifestação da presença de Deus. Não vai ter graça da parte de Deus. É disso que precisamos ser salvos. É por isso que precisamos de um Salvador. Todo mundo se preocupa, o brasileiro não se preocupa tanto, mas deveria. Em algum momento a gente pensa, como é que vai ser a minha aposentadoria, né? Desde que eu comecei a me dar conta de que a gente trabalha um período e vai se aposentar no outro período, esse período está cada vez mais longe, né? Está cada vez mais longe, mas a gente tenta então se programar, não, mas quem sabe se eu comprar minha casinha, se eu guardar um dinheirinho, se eu tentar fazer uma previdência privada, você chega com uns 40 anos para tentar fazer a previdência privada, o gerente ri de você, eu já perdoei ele. Então, mas você fica pensando, como é que você vai chegar naquela etapa de vida, né? Como é que vai ser? Isso não está errado. Está errado quando isso tira o nosso sono, isso passa a ser centro na nossa vida e a gente deixa de desfrutar as bênçãos e viver no ponto de vista da ansiedade, da preocupação. Mas enquanto prudência, não é problema nenhum. Mas a gente deveria olhar um pouco mais para longe. Eu não deveria olhar para quando eu tiver 90, 95, 100, 150 anos, né? Não sei quanto tempo eu vou viver, né? Mas uma coisa que eu estou pedindo para Deus é para poder fazer o funeral de todo mundo, né? Todo mundo passa e eu vou ficando. Não sei, mas em algum momento eu vou, porque é bíblico que todos vão. E a gente deveria olhar para esse momento. Não é para quando a aposentadoria chegar. Não é para quando a enfermidade eventualmente chegar. É para quando o fim da minha vida nesse mundo chegar. Só tem dois caminhos. Deus nunca escondeu isso. Um caminho que leva à vida eterna e um caminho que leva à morte eterna. E Deus não está castigando pessoas, levando para lá, porque Ele está oferecendo solução, Ele está oferecendo salvação, Ele está oferecendo Salvador. E tem uma excelente notícia nesse sentido, é que o Salvador foi prometido imediatamente. Deus não aceitou que este fosse o fim definitivo. Ele é aquele que permite que as pessoas comam a sua mesma mesa, mesmo virando as costas para Ele, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de bondade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu penso na seguinte ilustração, como aquela mãe que está vendo seu filho ali, seu filho diz, mãe, eu vou sair correndo e vou atravessar essa avenida aí que tem um monte de carro passando, e azar se um caminhão passar por cima de mim. Não, meu filho, isso não é bom, isso não é legal, isso não está certo. Não, mas um coleguinha meu falou que fez e não teve problema, e eu acho muito legal viver com essa adrenalina. Não, meu filho, não é bom. Aí o filho sai correndo em direção à avenida. O que a mãe que ama faz? Corre atrás. Foi uma decisão da criança, mas por ser criança não consegue compreender a totalidade da sua decisão, as implicações da sua decisão, então ela corre em direção ao perigo e a mãe corre atrás. Eu e você, diante de Deus, somos como crianças. O que é a mente humana, a mais estudada mente humana, perto da mente de Deus. Deus até faz essa indagação com Jó, num diálogo que ele tem com Jó, né? Quem é que foi o meu conselheiro? Quem é que sabe o que eu sei? Quem é que pensa como eu penso, em outras palavras? E aí então a gente vai naquela direção e Deus vem atrás. Oh, que impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. A gente já cantou essa música, né? Ele vem atrás.
E naquele momento que o ser humano vai para outra direção, Deus promete: eu vou atrás, eu vou te buscar de novo, eu vou resolver esse problema que vocês estão criando aqui. A primeira profecia bíblica que apresenta o Salvador prometido é justamente no primeiro texto bíblico que mostra a necessidade do Salvador, que mostra quando o ser humano se afasta de Deus. Olha o que Deus diz aqui em Gênesis 3,15, falando para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Só um minuto que sumiu aqui o texto. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O descendente da mulher, que Deus está dizendo aqui, ó, eu vou enviar alguém através da mulher, ou seja, um descendente da mulher, que vai vencer definitivamente, que vai resolver esse problema que está sendo criado aqui pela serpente e pelo ser humano. O descendente da mulher aqui anunciado veio a ser conhecido como Messias ou como Cristo, porque Messias e Cristo significam a mesma coisa, ungido. Só que Messias vem do hebraico e Cristo vem do grego, mas dizer Messias e dizer Cristo é a mesma coisa, ambos têm como significado ungido, escolhido, aquele indicado para resolver. E Deus está dizendo: este descendente vai resolver o problema aqui que o bote da serpente está gerando aqui, por imprudência do ser humano. Os discípulos de Jesus o reconheceram como sendo esse Messias, esse Cristo prometido no relato de Moisés, que escreveu Gênesis, que escreveu isto aqui, por inspiração de Deus, e também todos os profetas do Antigo Testamento. Lá em João 1, 41, 45 diz: ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, o descendente prometido. Messias quer dizer Cristo. Filipe encontrou Natanael, ele disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Achamos, finalmente. Sabe, quando Deus disse para Adão: olha, o que tu fizeste, cara? Quando ele perguntou para Eva: o que você fez? Agora a consequência de viver sem mim é a morte. Sabe que antes Adão já tinha dado um nome para Eva, que é Ixá, escolhendo gente para o inferno. Ele não quer que nenhum se perca, ele está manifestando a salvação dele para cada pessoa, para cada indivíduo humano, porque Deus amou o cosmos, a totalidade da sua criação recebe o amor de Deus. Por isso eu repito, a salvação é prova do amor de Deus. Dá uma olhada em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então a salvação é uma grande prova do amor de Deus. Ninguém merecia, ninguém tinha feito algo tão grandioso que Deus pensasse assim: vou lá mandar Jesus, meu filho, para se sacrificar por essa pessoa porque ela é muito boa. Não, Deus prova o seu próprio amor para conosco justamente no fato em que Cristo morreu por todas as pessoas, sendo todas as pessoas totalmente imerecedoras da vida, porque um dos textos que nós lemos aqui é que o salário do pecado é a morte. E Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Se ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, e a consequência do pecado é a morte, significa que ele nos dá vida, mesmo nós merecendo a morte. É por amor, é por graça. Não havia nenhum merecimento, ou mesmo arrependimento humano motivando a manifestação do amor de Deus, trazendo esta salvação. Então não caia também no erro de achar que você pode fazer alguma coisa para merecer a salvação, ou para tentar obter a salvação por si mesma. Só há salvação no amor de Deus. Efésios 2, 4 e os próximos versículos diz:
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Existe uma frase em determinada filosofia religiosa que diz que fora da caridade não há salvação. E essa frase ela pode estar certa se ela estiver falando da caridade de Deus. Fora da caridade de Deus não há salvação. Fora do amor de Deus não há salvação, porque Deus amou, salvou. Mas essa frase está muito equivocada se ela se referir à nossa caridade, à minha caridade, à sua caridade. Como se através da nossa caridade, do nosso amor, nós pudéssemos obter salvação. Isso é impossível. É tão impossível que até quem fundou essa doutrina precisou ir além, porque um ser humano vive a sua vida 40, 50, 60, 70, 90, 100, 110, cento e poucos anos de idade e jamais consegue ser tão bom a ponto de merecer salvação. E aí o que a doutrina diz então? Que você morre uma vez e você volta para continuar fazendo coisas boas e vai acumulando coisas boas. E através do sofrimento que você padece, e através das coisas boas que você faz, você vai obtendo um score lá para ser salvo. E aí você morre, não atingiu esse score, volta de novo, morre, não atingiu esse score, volta de novo, e em algum momento você atinge o score, e aí você merece ser salvo por tanta caridade que você fez, em tantas vidas que você viveu. Mas a própria Bíblia diz que só há uma vida, uma morte nesse mundo, e depois disso nós prestamos contas para Deus dessa uma única vida que nós vivemos aqui. Nós podemos viver infinitas vidas e ainda assim não seremos merecedores da salvação. Nós só podemos ser salvos porque Deus nos ama e que por sua graça nos deu a salvação e nos capacitou a pela fé recebermos esta salvação. Lembra? Porque Deus amou, salvou. Salvou pela graça mediante a fé. Ou seja, pela graça, Deus envia o amor que salva e pela fé nós recebemos o amor. Então Deus quer nos salvar porque nos ama. E porque nos ama, Ele nos faz um favor que nós não merecemos, isso se chama graça, receber um favor que não se merece. Então, por um favor que nós não merecemos, mas porque Ele nos ama, Ele nos envia a salvação. O que a gente precisa fazer? Receber esta salvação. E nós recebemos essa salvação pela fé. Deixa eu ilustrar da seguinte maneira. Imagina que alguém está doente numa doença mortal. E aí então, alguém chega e diz, eu tenho o remédio da sua doença mortal. Mas se essa pessoa não reconhece que está doente, ela vai tomar o remédio, sim ou não? Sim ou não? Se ela não crê que ela está doente, ela crê que ela não precisa do remédio. Então é crendo que ela está doente, que ela vai poder crer que ela precisa do remédio. E aí vem outras dimensões da fé. Por exemplo, imagina que ela crê que está doente, mas ela acha que fazendo o seu próprio chá, que tomando suas próprias vitaminas, ela vai poder se curar. Esses tempos atrás morreu aí um grande apresentador, ou jornalista, não lembro, acho que era jornalista, porque ele decidiu tratar o câncer que ele tinha só com coisas naturais. Foi uma decisão que ele tomou, e no momento que ele parou com a medicação, ele piorou muito e morreu muito rápido. Embora eu não esteja negando aqui que várias coisas naturais podem trazer grandes benefícios para a saúde. Agora, o que eu quero ilustrar aqui é que se a pessoa acha que ela consegue sozinha, não, deixa que eu faça um sujeito, ela não crê que ela precisa daquele remédio, ela crê que ela consegue fazer o próprio remédio. Só que se a doença é mortal e terminal e só aquele remédio pode curar, ela vai morrer sem
um remédio que está lhe sendo oferecido. Então ela precisa crer que ela não consegue buscar o seu próprio remédio, fazer o seu próprio tratamento, mas que ela precisa daquele remédio que está sendo oferecido para ela. Mas ela precisa crer também que a pessoa que está lhe oferecendo o remédio sabe o que está fazendo. Porque imagina que alguém chega lá com um remédio e você até acha que o remédio, quem sabe, pode fazer bem, mas você acha assim, mas esse louco aí está me dando remédio. Esse cara é maluco. Isso aí talvez vai piorar a minha situação. Então você precisa confiar naquele que lhe entrega o remédio. Ou seja, aquele que está lhe entregando de graça o remédio precisa encontrar em você fé. Precisa encontrar em você a crença de que você está doente, a crença de que aquele remédio é eficaz e a crença que aquele que está entregando o remédio para você é confiável. É assim que nós somos salvos. Deus, pela fé, oferece Jesus. Mas se você não crê que precisa de Jesus, se você não receber Jesus, você pode até viver a sua vida fazendo seus próprios tratamentos, procurando na religião, procurando nos prazeres, procurando no dinheiro, procurando nas pessoas, procurando nos relacionamentos, sobrevida. Mas um dia, quando a nossa vida terminar aqui, o que fará a diferença é se temos ou não o remédio que de fato pode nos trazer a vida eterna, pode nos curar da morte eterna. E só existe um remédio que se chama Jesus Cristo, o Salvador. Talvez você olhe para a sua própria vida e se sinta incapaz de fazer as coisas certas para receber esta salvação ou para merecer a salvação. E eu quero dizer para você que você está absolutamente certo. Salvo pela graça, salvo, salvo, salvo pela graça. Então diga, não importa o nem onde eu passei, nem como eu caí, sua mão me ergueu, vergonha retirou, como eu sou, me amou, justificado sou, e agora salvo pela graça. Eu digo assim, salvo, salvo, salvo pela graça. Salvo, salvo, salvo pela graça. Obrigado, Senhor, pela tua graça, manifestação do teu grande amor. Que teus filhos e filhas se sintam encorajados e fortalecidos nesse amor. Que teus filhos e filhas compartilhem este tão grande amor. E que aqueles que hoje estão recebendo Jesus, consolida a sua fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenha uma semana abençoada e abençoadora. Se você está chegando aqui pelas primeiras vezes, a gente não conversou ainda, se você quiser se apresentar, deixa eu conhecer um pouco melhor você, não precisa sair embora correndo, mas fique à vontade. Nós temos um espaço lá também com material edificante, tá bom? Com o devido cuidado, a gente pode conviver um pouquinho aqui. Que a sua semana seja muito inspiradora e muito abençoadora.